Bom dia, boa tarde, boa noite, salve camaradas. Estamos retomando nossas videoaulas sobre o mal-estar na civilização, né? Pedindo aqui vocês logo que deem like, comentem, se inscrevam no canal. O algoritmo trabalha sempre contra, eu venho falando isso bastante, que realmente é uma realidade. Parece que os canais que têm uma proposta mais educativa, uma proposta mais séria sobre determinados temas, o algoritmo não trabalha a nosso favor. É incrível como a gente perde para muitos vídeos, e aí eu não estou querendo generalizar, mas muitos vídeos com, às vezes, informações equivocadas, vídeos com parece um apelo assim que foge a ideia de instruir, de informar, né? Claro que não são todos, né? Mas eu vejo que a grande maioria é, é assim, é incrível. E o site da gente, né, o canal da gente tem outra proposta, uma proposta mais de conhecer os textos clássicos, né, de vir com uma ideia de leitura, né, do prazer do texto, né? Sabe, o prazer do texto, de entrar em contato direto com o texto do autor e não a pessoa simplesmente falar, porque às vezes só falar, só baseado na memória, na lembrança, né? Às vezes o texto sai muito raso, às vezes o texto sai também com informação errada. Até eu aqui com os textos, às vezes erro. Imagine quando a pessoa faz um vídeo, né, principalmente nessa nossa área de filosofia, psicologia, essas coisas, às vezes faz o vídeo e equivoca-se e tal, porque o texto mesmo do autor fica meio para escanteio, né? O texto do autor fica em segundo plano. E o que eu tento colocar aqui é recolocar o texto para o primeiro plano, né? Recolocar o texto do autor para sua importância, né, de compreensão profunda, análise mesmo crítica, tal. E então é isso. Essa é a proposta, né? Essa é a ideia do canal. Sei que eu não vou conseguir grandes públicos por causa disso, tal, mas é o que eu gosto de fazer, é a proposta. Então, quem gosta desse estilo, né, então eu peço aí, se inscrevam mesmo. Eu acho que as pessoas vêm, visitam e que não se inscreve, não dá like, não, né? E aí também não ajuda, né? Agora tem, não é só sobre isso, né? Tem outros vídeos com professores renomados, com outros autores. Tem o do Caio Souto sobre Canguilhem. Tem outro que fala sobre fascismo, muito bom. Tem um vídeo é, sobre saúde indígena, né? Que é inclusive com o Caio Souto. Então tem muita coisa bacana no canal. Dá uma olhada se alguma coisa interessa, né? Assista tudo, pessoal. Fica até o final do vídeo, porque isso também ajuda bastante, tá? E vamos nessa, né? A gente está trabalhando aqui com mostrar na civilização. Estamos na última parte. E peço também a vocês que depois dão uma olhada aí no Gap Filosófico. Quem puder ajudar o Alberto, eu agradeço imensamente também, tá? Mas então, no
texto, a parte do texto que a gente leu anteriormente, o Freud partia dessa ideia então da observação, né, clínica, da proposta mesmo de compreender o passado do homem, né, e como as noções de culpa, de remorso, elas estão estreitamente relacionadas com os princípios, né, de realidade, os processos de recalcamento que foram instrumentos é, utilizados para o desenvolvimento da civilização, né, dos comportamentos, da moralidade, das leis, dos costumes, né, enfim, dos tabus, porque é isso que liga os indivíduos para se formar uma sociedade, né? Então, a sociedade realmente ela é um paradoxo no sentido de que, por um lado, ela realiza várias façanhas impossíveis para os outros animais, por outro, cria um sujeito doente também, neurótico, né? E essa é a tensão entre os princípios de realidade e os princípios de prazer impostos a qualquer sujeito, certo? Então, esse é o ponto. Tá? Então, a gente vai continuar, estamos já na oitava parte, já no finalzinho do mal-estar na civilização. Então, vamos começar, certo? Pensa que seja o lugar para defender exatamente, seriamente, uma concepção que eu havia sugerido anteriormente como uma hipótese provisória. Na literatura analítica mais recente, constatamos uma predileção pela doutrina segundo a qual qualquer espécie de impedimento, qualquer satisfação pulsional inviabilizada, teria ou poderia ter como consequência a intensificação do sentimento de culpa. Acredito que estamos obtendo um grande benefício teórico se isso for adotado apenas para as pulsões agressivas e não encontraremos muita coisa que contradiga tal suposição. Pois como devemos explicar dinâmica e economicamente que, em lugar de uma exigência pulsional não é realizada, ocorre um aumento do sentimento de culpa? Isso parece, no entanto, só ser possível pelo caminho mais longo no qual o impedimento da satisfação erótica suscita uma parcela de inclinação agressiva contra a pessoa que perturba tal satisfação e em que essa própria agressão tem de ser novamente reprimida. Mas nesse caso, então, é apenas a agressão que se transforma em sentimento de culpa ao ser reprimida e atribuída ao super-eu. Estou convencido de que poderemos apresentar muitos processos de uma maneira mais simples e mais transparente se restringirmos as pulsões agressivas às descobertas da psicanálise sobre a derivação do sentimento de culpa. A consulta ao material clínico não fornece, nesse caso, nenhuma resposta clara, porque, de acordo com a nossa pressuposição, as duas espécies de pulsão quase nunca aparecem em estado puro, certo? Isoladas uma da outra, mas a apreciação de casos extremos certamente apontará na direção que eu espero. Estou tentando a extrair uma primeira vantagem dessa concepção mais severa, aplicando-a ao processo de recalcamento. Então, veja que é uma dificuldade mesmo, o Freud aponta essa dificuldade, porque são as formas pulsionais, principalmente as agressivas e as eróticas, né, elas são, essas mais extremas, são mais fáceis de você escanear um caminho por onde elas podem percorrer e sua exteriorização no mundo real.
Por outro lado, outras formas mais sutis são mais difíceis de compreender. Às vezes, os casos clínicos não dão suporte para a compreensão, e aí há esses hífens, né, teóricos, que aí a gente tenta preencher, né? Isso mais ou menos o que o Freud tenta fazer, preencher algumas lacunas, né, como se fosse um código de DNA de uma espécie extinta, né? E aí tenta compreender quais são as lacunas e tentar preencher essas lacunas com algumas partículas, né? E lembrei muito o filme O Parque dos Dinossauros, né? O primeiro, que eles falam exatamente isso, né? Eles tentam criar os dinossauros, aí só que as cadeias de DNA não estavam, algumas estavam quebradas, algumas não existiam. E aí o que que eles fazem? Eles preenchem os DNA com os DNA de alguns répteis, né? É claro que no todo funciona, mas às vezes você vai dar em animais que pode ter ali uma característica ou outra mais diferente. Mas isso é só uma analogia, tá? É uma analogia. Vamos para a psicanálise. E o que é que acontece? É que justamente essas pulsões mais sutis, essas formas de pulsões menos agressivas e menos diretas, né? mais, menos fortes, você acaba tendo essa dificuldade. E aí o que, que ele está fazendo? Extrair essa vantagem dessa concepção aplicando o processo de recalcamento, né? Que é um conceito um conceito extremamente importante para a psicanálise. O recalcamento, principalmente, ele vai se valer do recalcamento primordial, né? O primeiro recalcamento, que é justamente que expressa essa passagem do estado de natureza, e aqui eu estou fazendo a menção lá a Thomas Hobbes, tá, os contratualistas, da passagem do estado de natureza para o estado de direito, vamos dizer assim, né, de forma mais é, usando aqui alguns termos filosóficos, tá? Então é essa a ideia do Freud, tá? Então vamos continuando. Os sintomas das neuroses são, como aprendemos, essencialmente satisfações substitutivas para desejos sexuais não realizados, né? Então, o que é que acontece? É que nos casos de neurose, né, ela, as satisfações substitutivas, elas servem justamente para fazer com que o sujeito meio que suporte ou mesmo que transmute essa energia que não de forma nenhuma poderia se exteriorizar, porque seria uma forma de prejudicar o todo, né? Prejudicar a sociedade, né? Então há essa meio que uma fuga, né? O próprio Freud faz um trabalho interessantíssimo, gente. E aí, fazer aqui uma menção a um texto, se eu não me engano, A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, que é um texto de 1924, que é muito interessante. Eu acho que aconselho realmente a, a ler mesmo, né? Ler, porque lá o Freud explica um pouco essa questão das saídas, né? É, que o sujeito consegue, né? É, para poder se permanecer com uma determinada estabilização das estruturas psíquicas, né? Porque o problema é esse. Se for algo muito traumático, há os riscos, né, quanto ao a própria estrutura psíquica, né?
Aí você é quando o eu, por exemplo, rompe definitivamente com a realidade, né? Aí os estados de esquizofrenia, né, e as psicoses justamente são caracterizadas por essa ruptura com a realidade, né? Então, nessa coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud, Neurose, Psicose e Perversão, possui esse texto. Tem esse texto sobre a perda da realidade na neurose e na psicose. É um texto de 1924, certo? É um texto de 1924. Vou ver aqui se eu consigo encontrar. Eu posso citar algumas coisas sobre isso. Lembrando, né, que a neurose de transferência, por exemplo, ela corresponde ao conflito entre o eu e o isso, né? É um conflito entre o eu e suas pulsões, né? Seus instintos, né? Esse texto aqui é interessante. Deixa eu ver aqui. Que ele faz assim os paralelos muito interessantes entre psicose e realidade, e ele chega, então, o Freud chega a admitir que em ambos os casos as alucinações e essas formas de expressão de afrouxamento com o vínculo da realidade, ela pode ocorrer também nas formações neuróticas, certo? Não é só nas psicóticas. O problema é que a diferença, que aí o que Freud caracteriza, é que a ruptura nos casos de psicose, elas são rupturas mais violentas e permanentes, né? Enquanto que na neurose não. Neurose são casos particulares e pontos particulares que faz esse distanciamento, né? Mas enfim, acho que eu expliquei bastante. Eu já citei livro, eu não quero ler agora não. Quem tem curiosidade, procure o texto Neurose, Psicose, no livro Neurose, Psicose e Perversão, da edição Editora Autêntica, tá? A gente vamos voltar aqui para o texto. É, no andamento no andamento do trabalho analítico, aprendemos, para nossa surpresa, que talvez toda neurose oculte um montante de sentimento de culpa inconsciente, que, por sua vez, consolida os sintomas através da sua utilização como punição. Agora parece plausível formular esta proposição quando um esforço pulsional sucumbe ao recalcamento. Seus elementos libidinais são transpostos em sintomas e seus componentes agressivos em sentimento de culpa. Mesmo que essa proposição só esteja correta em uma aproximação mediana, ela merece nosso interesse. Então, isso às vezes acontece, né? Por exemplo, eu estava aqui lembrando do caso Dora. O caso Dora é um caso bem famoso de Freud, em que ele mostra um pouco sobre as consequências, né, da neurose, né, que às vezes tem relações muito estreitas com o sentimento de culpa, com o sentimento de remorso, né? Então, é outro texto, gente, que vale a pena mesmo compreender. Deixa eu ver aqui agora onde eu parei. Aqui. É, No andamento do trabalho analítico, aprendemos, para nossa surpresa, que talvez toda neurose oculte
montante de sentimento de culpa, já falei, inconsciente, que por sua vez consolida os sintomas através de sua utilização como punição. Agora, parece plausível formular esta proposição. Quando um esforço pulsional sucumbe ao recalcamento, né? Quando aquela força de impulsos, né? do isso, né? O isso aqui traduzido também como id, né? Ou como pulsão, né? Instinto, ele sucumbe ao recalcamento, seus elementos libidinais, né? Essa energia são transpostos em sintomas e os seus componentes agressivos em sentimento de culpa. Mesmo que essa proposição só esteja correta em uma aproximação mediana, ela merece o nosso interesse. Então, de fato, o que acontece muitas vezes é que esses elementos libidinais, eles lembre que precisam ser descarregados de alguma forma. Essa energia, ela não desaparece, certo? Nenhuma energia libidinal, ela desaparece. Ela vai procurar um meio para se exteriorizar, seja por sonho, seja pelas manifestações linguísticas, né? Os xistes, as brincadeiras, seja pelos sonhos, né? Quando isso não acontece, né? Há uma barreira, um embarramento aí nessa manifestações. Essa energia ela vai se transformar em sintomas, né? Daí os vários sintomas que se apresentam no corpo, porque esse corpo é a via mais direta, né, dessas energias, né? Então isso sempre acontece, tá? E os componentes agressivos em sentimento de culpa. Mesmo que essa proposição só esteja correta em uma aproximação mediana, ela merece o nosso interesse. De fato, até hoje a gente pesquisa e estuda esses fenômenos. A psicanálise sempre teve esses fenômenos como os objetos de pesquisa, de investigação. Então vamos lá. Muitos leitores deste ensaio devem estar sob a impressão de que ouviram com excessiva frequência a fórmula da luta entre Eros e pulsão de morte. Isso aí eu já expliquei no vídeo passado, então não vou explicar de novo. Quem quiser, assistam lá do começo que eu explico isso. Ela estava destinada a caracterizar o processo de cultura que se desenrola na humanidade, mas ela também dizia respeito ao desenvolvimento do indivíduo e, além disso, teria supostamente revelado o segredo da vida orgânica. Parece indispensável investigar as relações desses três processos entre si. Agora, o retorno da mesma fórmula está justificado. Se mencionarmos que o processo cultural da humanidade, tal como o desenvolvimento do indivíduo, também são processos de vida e que devem, portanto, necessariamente fazer parte do caráter mais geral da vida, por outro lado, é justamente por isso que a comprovação desse aspecto geral não irá contribuir em nada para uma distinção enquanto ele não for limitado por condições especiais. Só podemos, portanto, nos tranquilizar ao enunciarmos que o processo de cura, eu acabei aqui também aos processos de cura, cadê, gente? Da humanidade, estamos aqui. Tal como o desenvolvimento do indivíduo, também são processos de vida e que devem, portanto, necessariamente fazer parte do caráter mais geral da vida. Por outro lado, é justamente por isso que a comprovação desse aspecto geral não irá contribuir
em nada para uma distinção enquanto ele não for limitado por condições especiais. Só podemos, portanto, nos tranquilizar ao enunciarmos que o processo de cultura seria aquela modificada do processo de vida que o processo de cultura experimenta sob uma influência de uma tarefa colocada por Eros e estimulada por Ananke, a real necessidade, e essa tarefa é a reunião de seres humanos isolados em uma comunidade que os liga libidinalmente uns aos outros. Então, eu já expliquei esse fenômeno. O fenômeno do Eros é o fenômeno, né, que é o amor, mas isso implica também nas relações, sociais, nos laços sociais que faz com que cada indivíduo esteja ligado a outro indivíduo, né? Primeiro os membros da família, primeiro o casal, depois os membros desse casal, né, os filhos, e vai aumentando, né? Esse círculo de influência vai aumentando, essa manifestação vai passando para familiares, depois amigos, né, escola, trabalho, né? Esse amor vai aumentando, né? Só que acho que já expliquei, à medida que esse ciclo do Eros ele aumenta, ao mesmo tempo diminui sua força, né? Diminui a energia e ao mesmo tempo você tem ali o Thanatos, né, que é uma força contrária, agindo assim dialeticamente nesse processo civilizatório. Voltando. Mas se considerarmos a relação entre o processo de cultura da humanidade e o processo de desenvolvimento ou de educação do ser humano individual, decidiremos, sem muita hesitação, que ambos são de natureza muito semelhante, se é que não se trata do mesmo processo envolvendo objetos de tipo diferentes. O processo cultural da espécie humana é, naturalmente, uma abstração de uma ordem mais elevada, certo, do que o desenvolvimento do indivíduo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse processo que une os indivíduos é, é de uma ordem mais elevada, é de uma exigência mais primordial. E ele continua aí, por isso, mais difícil de aprender com clareza. Tampouco a busca por analogias deve ser exagerada de maneira obsessiva, mas, diante da semelhança das metas aqui, e aí essa dificuldade mesmo, né, trabalhar com, com analogias para explicar fenômenos psíquicos realmente apresenta suas dificuldades, mas essa é uma das características da epistemologia psicanalítica, né? A psicanálise ela também é um método de investigação, né? A psicanálise ela possui essas características que são distintas de outras áreas. A psicanálise é um método de investigação, ela é uma clínica e ela é um corpo teórico ao mesmo tempo, né? Ela é tripartite nesse sentido. Então, realmente há uma certa dificuldade na compreensão de certos fenômenos. Aqui, em esse texto que é de 1929 para 1930, é um texto que ainda, né, está ensaiando, certo? Por isso que se trata de um texto de estilo narrativo ensaístico, né? Ele não está apresentando uma tese acabada. Eu tenho que estar sempre falando sobre isso,
Vários dos textos de Freud são textos ensaísticos, são textos que eu acho que até o mais importante são as questões e as problemáticas que o Freud aponta, que ele insere dentro desses textos, do que necessariamente as suas conclusões ou as suas afirmações. Justamente porque nenhum texto ensaístico é um texto de experimentação de um pensamento, é uma experimentação teórica e que cabe aos outros psicanalistas desenvolverem as teses que possam explicar esses fenômenos, certo? Então, Freud não estava sozinho. Freud tinha uma série de interlocutores intelectuais, né, de autores e outros pensadores, filósofos, psicólogos, médicos. Ele sempre estava escrevendo com o objetivo de dizer: olhe, esse fenômeno existe e cabe a gente analisar, investigar e saber o porquê desses fenômenos, saber a causa desses fenômenos, os princípios que movimentam esses fenômenos psíquicos, certo? Então isso aqui deve ser muito claro em quase todos os textos de Freud. A gente sempre tem que ter esse olhar, porque era a forma de Freud escrever. É o método que Freud deixa como legado para a psicanálise. E por isso a psicanálise nunca é a mesma coisa. A psicanálise nunca está parada. A psicanálise, ela não, o corpo teórico dela sempre está se modificando, sempre está passando por atualizações, sempre está sendo colocada para ser investigada, se comprovada ou não, certo? Então, esse é o ponto, tá? Continuando. A inserção de um indivíduo em uma massa humana, lá, o estabelecimento de uma unidade de massa a partir de muitos indivíduos. A semelhança dos meios utilizados para isso e fenômenos que daí surgiram não pode surpreender. Um traço distintivo dos dois processos, tendo em vista a sua importância extraordinária, não pode ser silenciado por muito tempo. No processo de desenvolvimento do indivíduo, o programa do princípio de prazer, o fato de encontrar satisfação da felicidade é mantido como meta principal. A exerção ou a adaptação a uma comunidade humana parece ser uma condição dificilmente evitável que deve ser preenchida no caminho que leve à obtenção dessa meta de felicidade. Lembrando que a sociedade sempre vai pôr barreiras, empecilhos, dificuldades para a concretização dessa meta de felicidade que em muitas vezes ou frequentemente são metas de felicidades que provocam rupturas na própria sociedade, são são energias destrutivas, certo? Isso aqui a gente sempre tem que estar lembrando, porque esse termo felicidade, às vezes ele vem carregado com um certo otimismo, né? Uma certa maneira de achar que o cara vai estar feliz e a ação que provoca essa felicidade vai ser uma ação boa ou uma ação que vai trazer benefício para todos. Não. Às vezes são metas de felicidade que são disruptivas para a própria sociedade e até para o outro e também para o próximo. Tem pessoas que sentem-se felizes com a miséria do outro. Tem pessoas que se sentem felizes com a desgraça alheia. Tem pessoas que se sentem felizes quando dá errado algo civilizatório. A gente mesmo está passando por isso. Então, quando se derruba uma lei de proteção à minoria,
e sai aquelas pessoas extremamente felizes por ter derrubado aquela lei que defende uma minoria, a gente não pode dizer que essa felicidade ela é algo, um pressuposto é, útil e bom moralmente ou eticamente, né? Às vezes esse gozo, né? Esse desejo, ele é carregado de agressividade, de violência, de uma série de energia disruptiva, destruidora, né? Às vezes para si mesmo, às vezes para o próximo, às vezes na própria sociedade. Então, a gente tem que aprender a desvincular, pelo menos aqui na psicanálise, desvincule essa ideia de que felicidade é igual a coisa boa. Felicidade é igual a algo bom e útil. Não, felicidade aqui não tem esse requisito, esse princípio estabelecido. Às vezes a felicidade é o gozo da própria pessoa, né? É uma forma da pessoa se sentir feliz, mas sabemos que as pessoas às vezes se sentem felizes prejudicando, né, os outros, prejudicando a sociedade. Tá? Continuando aqui nesse processo. Se isso acontecesse sem essa condição, se isso acontecesse sem essa condição, talvez fosse melhor. Em outros termos, o desenvolvimento individual nos parece um produto de interferência de dois anseios: o anseio por felicidade, que costumamos chamar de egoísta, e o anseio pela união com os outros na comunidade, que chamamos de altruísta. As duas designações não vão muito além da superfície. No desenvolvimento individual, como já foi dito, a ênfase principal recai geralmente sobre o anseio egoísta ou anseio por felicidade. O outro anseio, que se pode chamar de cultural, contenta-se, via de regra, com o papel de uma restrição. É aquilo que está no âmbito da normatividade, né, do indivíduo. Viver em sociedade é viver sobre restrições, né? Normal. Ele continua: é diferente no processo cultural. Aqui, a meta de estabelecimento de uma unidade a partir de indivíduos humanos é, de longe, a coisa principal. A meta de se tornar feliz, na verdade, ainda existe, mas é pressionada para o segundo plano. E quase que parece que a criação de uma grande comunidade humana daria mais certo se não precisássemos nos preocupar com a felicidade do indivíduo. O processo de desenvolvimento do indivíduo pode ter seus aspectos particulares que não reencontramos no processo cultural da humanidade. É apenas na medida em que esse primeiro processo tem como meta a conexão com a comunidade que ele precisa coincidir com o segundo. Assim como o planeta ainda orbita em torno de seu corpo central, enquanto executa uma rotação sobre seu próprio eixo, assim também o ser humano individual participa no desenvolvimento da humanidade, enquanto segue seu próprio caminho na vida. Mas aos nossos olhos incautos, o jogo de forças no céu parece congelado numa ordem eternamente igual. No acontecer orgânico, vemos ainda como lutam as forças umas com as outras e como os resultados do conflito se modificam constantemente. Assim também os dois anseios, aquele pela felicidade individual e aquele pela conexão humana, têm de lutar um contra o outro. Em cada indivíduo é assim que os dois processos,
o desenvolvimento individual e o de desenvolvimento da cultura precisam afrontar-se com hostilidade e disputar o terreno um com o outro. Mas essa luta entre o indivíduo e a sociedade não é um derivado da oposição provavelmente inconciliável entre Eros e Morte, as pulsões originárias. Ela não apenas significa uma desavença doméstica da libido, comparável à disputa pela repartição da libido entre o eu e os objetos, mas também permite um equilíbrio final no indivíduo, bem como no futuro da cultura. E assim o esperamos, mesmo que no presente ela ainda dificulte tanto a vida do indivíduo. Deixa eu ver se dá para a gente continuar. Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente continua. Veja que ele já está chegando aqui a algumas ideias conclusivas sobre essa grande disputa entre os princípios de realidade, o princípio de prazer, o Eros e o Thanatos, essa constante tensão na sociedade, né? O indivíduo em busca do seu prazer, da sua felicidade, né? Os impulsos a todo custo têm como meta a satisfação e a sociedade, né, guiada pelo instinto do Eros, ela sempre na tentativa de se manter em pé, né, de se manter é, unida, né, estável. É claro que essa união entre indivíduo e sociedade é sempre uma grande tensão, uma grande disputa, né? E como é que os nossas demandas, né? Nossos desejos de prazer, nossos desejos de felicidade e alcançar essa felicidade, até que ponto é, elas podem ser aceitas na sociedade, né? Até que ponto elas também podem ser moduladas, né? Para que, olha, até determinado ponto nós podemos chegar, né? Até determinado ponto. A partir desse ponto já não dá mais, porque aí rompe com o contrato social, rompe com isso que nos faz civilização, enquanto nos faz comunidade, né? Estar em comunidade é estar sobre restrições, até nas comunidades mais originárias, né? Uma aldeia indígena, numa aldeia ou em um quilombola ou no meio de uma sociedade alternativa, não importa, você tem ali um, um certo equilíbrio, né, mantido ali com algumas reservas, com algumas restrições, porque se você libera geral, a tendência, porque o nossos, nossas pulsões, elas às vezes são pulsões ou frequentemente pulsões de agressividade, de violência, e isso provoca rupturas completa, ruptura social completa, e aí acaba extinguindo o próprio grupo. Quer dizer, o próprio grupo se extingue por causa de uma liberação para um indivíduo. Então, se a gente libera para um indivíduo, o outro também vai querer, e aí quando você vê, há uma ruptura total daquilo que mantinha aquela sociedade unida, aquela sociedade coesa,
né? E estar em uma sociedade coesa, unida, é difícil. É difícil, gente. Politicamente mesmo, a gente está passando por esse momento político difícil em que essa força de que nos mantém, né, o nosso pacto social, o nosso contrato social, ele está passando ali por ataques agressivos, né, ataques mesmo frontal, sem, sem disfarce nenhum, né? E isso pode provocar uma ruptura completa, e isso sempre leva à guerra, à violência, certo? A supressão de direitos, sempre leva a um estado de caos político, econômico. Isso se alastra assim de uma forma muito fácil. Então a gente sempre tem que ver é, essas tensões como algo real e que é constante, certo? Maquiavel apontava isso, né? Vários teóricos, políticos clássicos, políticos modernos, né? Karl Popper, quando ele escreve lá sobre não sermos tolerantes com os intolerantes, na verdade ele está resumindo em uma frase algumas ideias daqui desse texto. Se você libera geral, é caos, é guerra, é ruptura, é violência, é morte. Porque é justamente isso que se opera, essa energia de Thanatos, tá? É isso que o Freud está apontando. Olha, é caos, é ruptura, é guerra. Se a gente libera geral, a gente entra aí em um turbilhão de agressividades, de violências, de atos disruptivos sociais, políticos, econômicos, morais. E aí não tem para reerguer uma sociedade nesse estado, vai ser um trabalho dobrado, né? Isso é uma coisa mesmo, como diz aqui, aí é barril dobrado, como se diz aqui em Salvador. Então, atentemos, né, para essas questões. E concluindo, pedindo a vocês aqui que se inscrevam, dê like, comentem, tá legal, como é que tá a leitura, tá bacana. Não esqueçam, a ideia, a proposta é essa mesmo, é conhecer o texto de Freud, conhecer o texto mesmo, ler, tá? E só isso já é uma atitude da gente de romper com a mesmice, tá? Só em trabalhar e ler o texto de Freud, eu acho que já é meio que revolucionário também, certo? É a forma como a gente pode alcançar outras almas, né? Outros espíritos, né? Vamos ver se realmente a gente consegue colocar boas ideias na cabeça, né? Então, é isso, pessoal. Abraço.